relativas entre duas circunferências. Então, para a gente calcular a posição relativa entre duas circunferências, a gente tem que fazer a relação entre a distância, né, entre os centros e comparar com os raios. Por exemplo, aqui, o primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso, quando você tiver duas circunferências exteriores. Quando é que isso vai acontecer, né? Duas circunferências elas vão ser exteriores quando a distância entre os centros, né, no caso aqui C1 e C2, for maior que a soma dos raios. R1 mais R2. Beleza? Ó, a distância que você tem aqui, ó. C1, P1, né? Mais P1, P2, mais P2, C2 é a distância entre o centro C1 e o C2. E se você verificar, essa distância, ela é maior que a soma dos raios aqui, ó. Então, toda vez que isso acontecer, você vai dizer o seguinte, que você vai ter circunferências exteriores. Quando a distância entre os centros da circunferência for maior que a soma dos raios, você vai ter circunferências exteriores. Até aí, tranquilo? Sim, tá tranquilo. Segundo caso, quando você vai ter tangentes exteriores, né? Então, duas tangentes elas vão ser exteriores quando a distância entre os centros aqui, ó, for igual à soma dos raios. Então, a distância de C1 até C2 é igual a R1 mais R2. Nesse caso aí você vai ter circunferências tangentes exteriores, né? Elas se tocam em apenas um ponto, mas uma é exterior à outra. O terceiro caso é quando você tiver tangentes interiores. Quando é que isso vai acontecer? Quando a distância entre os centros for igual ao módulo de R1 menos R2, beleza? Módulo de R1 menos R2. Eu estou colocando em módulo aqui porque você sabe que a distância é sempre negativa. Então, você poderia colocar R2 menos R1, né? Agora, se você pegar sempre o maior raio e subtrair do menor raio, não precisa colocar esse módulo, beleza? Então, você tem que a distância do centro aí, ó, vai ser a distância do centro, vai ser C1P, né? C1P, ó, que é esse centro maior aqui, ó, menos PC2. Então, se essa distância aí for igual ao módulo de R1 menos R2, você vai falar que essas circunferências elas são tangentes interiores. Essas fórmulas é bom você entender, tá? São 5 casos. O quarto caso, quando você tiver circunferências secantes. Então, nesse caso, elas vão ser secantes quando a distância entre os centros for menor que a soma dos raios e for maior que o módulo de R1 menos R2, né? For maior que a diferença entre raios. Beleza? E o quinto caso, isso aqui é só para você entender como é que funciona a distância aqui, tá? E o quinto caso é quando você tiver uma circunferência interna a outra, né? Então, uma circunferência ela vai ser interna a outra quando a distância for menor que o módulo da diferença entre os raios e for maior ou igual a zero. Aí você vai ter circunferências internas uma na outra, né? Aí tem um caso particular de circunferências internas, quando ela for concêntrica, né? Que é o sexto caso. Duas circunferências elas vão ser concêntricas, né? Ou seja, vão ter o mesmo centro, se a distância entre os centros for nula. De fato, né? Então, se você tem que a distância entre os centros de duas circunferências é nula, você vai afirmar que essas circunferências elas são concêntricas. É um caso particular, tá? Do quinto caso, que é circunferências internas, uma a outra. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Qual é a posição da circunferência? Eu tenho aqui lambda 1 e lambda 2. Então, o primeiro passo que você tem que saber é calcular, encontrar o centro de cada circunferência e circunferência. Beleza? Então, vamos olhar aqui para a lambda 1. Ó. Então, ela está na sua forma geral. Olhando para a forma geral, quem é o centro dela? Alguém consegue me falar? Forma geral não, perdão. Ela está na forma reduzida aqui. Ó. Olhando para essa equação. 0, 0. Quem é o centro? 0, 0. Beleza. Então, vou chamar de C1. Ó.
C1, que é o centro da circunferência lambda 1. Tem coordenada 0, 0. E quem é o R1? Quem é 7. R1? 7, beleza. Aí eu vou olhar agora para a lambda 2. Aí observe que agora a lambda 2, ela está na sua forma geral, né? Um pouco mais complicado para quem não lembra. Então, quem é a metade de 6, de menos 6, é menos 3. E quem é o oposto de menos 3? É 3. Logo, a coordenada de x centro aqui vale quanto? Vale 3. E quem é o y centro? Aí você olha aqui para o coeficiente de El. Você vai trocar o sinal e vai dividir por 2. Então, vai ficar 4. Então, você já encontrou aí o centro da circunferência lambda 2. Aí, o raio, você vai ter que usar aquela fórmula. Raiz quadrada de x centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos o f. Beleza? Então, substituindo aí, você vai ter o seguinte, aqui o R2 vai ser igual a raiz quadrada, ó. Ficar 3 ao quadrado vai dar 9, mais 4 ao quadrado vai dar 16, beleza? E o f vale menos 11, então fica menos 11. Implica que o raio é igual a 6. Beleza? Então, uma vez que você encontrou o centro de cada circunferência e o raio de cada circunferência, você vai ter que calcular a distância entre os centros. Qual é a distância de C1 até C2? Aí foi o assunto da primeira aula de geometria analítica, a distância entre dois pontos. Vai ser a raiz quadrada, vai ficar 0 menos 3 ao quadrado, que vai ser a abscissa do C1 menos a abscissa do C2, né? Mais 0 menos 4 ao quadrado. Então, você vai ter que a distância entre o centro vai ser a raiz quadrada de 9 mais 16. A distância entre os centros vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Beleza. Aí você observa que ele compara a distância sempre com a soma dos raios ou com o módulo da diferença entre os raios. Então, eu vou calcular os dois. Né? Primeiro aqui eu vou calcular a soma dos raios. Ó, aqui em R1 mais R2. R1 vale 7, o R2 vale 6. Então, R1 mais R2 só pode ser 13. Beleza. Aí depois que eu vou fazer a comparação. Agora eu vou fazer o módulo, subtrair os raios, né? Vou calcular o módulo. Então, R1 vale 7. Beleza? Então, fica módulo 7 menos 6. Isso aqui vai ser módulo de 1, que vai ser igual a 1. Beleza. Então, você já tem aí a somatória dos raios, né? E você subtraiu os raios e tirou o módulo. Aí, o que eu vou fazer? Vou verificar, né? Então, alguém lembra lá qual é a primeira posição relativa? Quem é que lembra? Quem é que lembra da primeira posição relativa entre circunferência e circunferência? Caiu de novo? Exteriores? Exteriores, isso. Aí o que fala na exterior? Que a distância, né, tem que ser maior. Ó, a distância, se a distância for maior que R1 mais R2, você vai dizer que elas são exteriores. A distância é 5, então ficaria 5, tem que ser maior que 13, né? Que 13. Já morreu então. Então 5 é maior que 13. Logo, eu já posso dizer o quê? Que elas são secantes ou não? Vamos lá, pessoal. Elas são secantes? Elas são secantes ou elas são exteriores? São secantes. Certeza?
5 é maior que 13? Eu estou falando aqui que 5 é maior que 13. Vocês estão afirmando que 5 é maior que 13. 5 Não, é maior que 13? a gente está afirmando que é secante, que é menor que 13 e maior que 1. Não, eu estou falando aqui, ó. Eu falo assim, ó. Eu falei, ó, 5 é maior que 13. Elas são exteriores. Aí você falou, elas são secantes. Beleza. Mas só que 5 não é maior que 13. 5 é menor que 13, né? Então isso aqui é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. Falso. É falso. Beleza. Isso aqui é falso. Então já tem uma sentença falsa, né? Então, guarda aí. Se a distância fosse maior que o somatório dos raios, eu poderia afirmar que você tem circunferências exteriores, tá? Mas isso é falso. Bora ver a outra aqui. Vou falar que a distância, ela tem que ser igual a R1 mais R2. Se isso acontecer, o que eu posso afirmar? Se isso acontecer, qual seria a posição relativa entre as circunferências? Se a distância entre os centros for igual à soma dos raios, eu posso dizer que elas são tangentes exteriores, né? Mas também é falso. A distância vale 5 e a soma dos raios vale 3. Isso aqui é falso também. Beleza até aí? Aí você vai ter que fazer um por um, se você não tiver a noção, né? Aí a outra que eu falei, uma outra relação, que a gente falou foi o seguinte, ó. Se a distância for igual ao módulo de R1 menos R2. Ó. Então a distância vale 1, né? Vale 5, perdão. Então vai ficar 5 igual. Isso aqui é igual a quanto? A 1, correto? Mas só que 5 não é igual a 1, também é falso. Se isso acontecesse, que a distância, né, fosse igual ao que qual é a relação que eu tenho para secante? Quem é que lembra? Tem que ser maior que a diferença dos raios e menor que a Que o soma. módulo de R1 menos R2 tem que ser menor que isso. Relação. Tem módulo de R1 menos R2 é 1. Tem que ser menor que a distância é 5. E é verdade, ó. Sim. É menor que 13. Então, se isso aqui é verdadeiro, eu posso afirmar que lambda 2, elas são, você se intersegue. Aí você poderia verificar, como você encontrou já, elas são internas uma mais a outra, se elas são concêntricas, elas já não são, né? Que não tem o mesmo centro, já pode correr aí. Até alguém fala. Como é que é o negócio, professor? Oi, Não, vai cair de não. novo. Estão ouvindo? Fala. Vocês ouviram? Vamos lá, então, para terminar, vamos ver que é o último exemplo aqui, ó. Obtém a interseção das circunferências. Ele quer saber a interseção, ele não quer mais saber a posição relativa. Então, o que é a interseção? Eu quero encontrar o ponto ou os pontos comuns dessa circunferência, né? Estão ouvindo? Sim. Oi? Resolver essa equação. Então, você tem as duas equações, uma está na forma geral, outra está na reduzida. A primeira equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. E a segunda equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 12x
menos 12y mais 68 igual a 0. Aí, o que a gente vai fazer aí? Né? O objetivo logo é cancelar aí esses quadrados, que dá um trabalho, né? Então, aqui eu vou chamar de equação 1. E aqui eu vou chamar de equação 2. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a equação 1 menos a equação 2. Ó. Fazendo 1 menos 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu fizer 1 menos 2, eu já vou logo cancelar x ao quadrado e y ao quadrado. Então, você tem a equação 1, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado. Aí, como é menos a equação 2, eu vou trocar o sinal de toda a equação. Então, fica menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 12x, mais 12y, menos 68. Beleza? Igual a 0. Aí você logo cancela aqui, ó, x ao quadrado, com x ao quadrado, y ao quadrado, com y ao quadrado. Aí sobrou 12x, mais 12y, menos 168. 168 não. Dá quanto aí? 68, né? Menos, deixa eu apagar aqui, perdão. Cadê? Menos... Fizeram aí? Estão fazendo aí? Estão escutando, pessoal? Oi? Oi? Sim, professor. Sim, Alô? sim, estamos escutando. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Que tem essa equação aqui, se eu não me engano, aqui é 168, pessoal. Senão não vai dar certo não, tá? 168. Fica menos 168 igual a 0. Eu posso simplificar essa equação aí? O 168, ele é divisível por 12? Alguém pode verificar aí? Se 168 é divisível por 12? Porque se for, fica mais fácil calcular essa equação aí. Vamos lá, Léo. Divide aí 168 por 12, Léo. Dá Dá quanto? 14, eu acho. Isso, beleza. Então, eu vou simplificar logo essa equação aqui, ó. Dividir tudo por 12. Ó, aqui, ó, aqui era 168, eu coloquei 68, mas é 168, tá? Então, você vai ter aqui, ó, vai ficar x mais y menos 14 igual a 0. Beleza? Aí aqui você pode isolar o y, se você quiser. Então, você vai ter que o y vai ser igual a 14 menos x. Se quisesse isolar o x, ficaria a seu critério. Vou chamar de equação 3 aqui, ó. Equação 3. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação 3 e vai substituir em lambda 1. Por quê? Porque é equação simples, né? Se você quiser substituindo 3 em lambda 1. Então, onde tiver y, você vai substituir por 14 menos x. Então, vai ficar x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, só que o y agora é 14 menos x ao quadrado igual a 100. Aí você vai agora ficar com uma equação em função de x só. Então, ficaria x ao quadrado mais 14 ao quadrado dá 196, né? Produto notável, menos 28x mais x ao quadrado, vou logo igual a 0, menos 100 igual a 0. Então, somando, dá para somar x ao quadrado com x ao quadrado, fica 2x ao quadrado menos 28x mais 96 igual a 0. Aí eu posso logo dividir tudo por 2. Então, você vai ter x ao quadrado menos 14x, ó, aqui está faltando um x, eu não coloquei x, 14x mais 48 igual a 0. É a equação do segundo grau. Você pode fazer por fórmula de Bhaskara, mas aqui eu vou fazer logo por soma e produto, fica mais rápido. Ó, dois números que somado deu o oposto de B, o B é menos 14, então o oposto dele é 14, e que multiplicado
seja igual ao C, que é 48. Dois números que eu somo dá 14, que eu multiplico dá 48, só podem ser dois, né? Ou é 6 e 8. 6 mais 8, 14, 6 vezes 8, 48. Então, você tem dois possíveis valores de x, né? x1 igual a 6 ou x2 igual a 8. Aí você vai pegar e vai ter que substituir agora, né? Aqui é onde? Substituir aqui, ó. Então, você vai ter o seguinte, ó. Que quando o x1 for igual a 6, quem vai ser seu y1? Só substituir aqui, ó. 14 menos 6 vai ser 8. Então, y1 vai ser igual a 8. Então, você já tem um ponto aqui, um ponto P, que eu vou chamar de P1, que tem coordenada 6 e 8, beleza? Aí, quando o x for 2, ó, o x2 for igual a 8, então você vai substituir aqui no y, você vai ter que ser o y2 vai ser igual a 6. Implica que o y2 é igual a 6. Aí você encontrou outro ponto de intersecção, que é 8 e 6. Aí encontramos o ponto de interseção dessa reta. Reta não, dessa circunferência. Aí já pode afirmar que elas são secantes. Beleza até aí? Beleza? Pessoal, alguém está ouvindo? Beleza. Oi. Beleza. Então, amanhã, pessoal, a gente vai ter a prova, tá? Da A3. E no dia 15 vai ser segundo dia da A3. E vocês vão ter 30 questões de matemática. Então, como a internet estava oscilando aqui, foi até melhor, porque não ia dar tempo de falar todo o conteúdo. Eu coloquei o link aí no chat, tá? Sobre a videoaula sobre posição relativa entre pontos de circunferência, reta e circunferência em equação do grau, e falei da posição relativa de circunferência, tá bom? É, a prova de matemática, mas é no próximo sábado, dia 15. Então, no chat, agora eu vou colocar a frequência de vocês e quem for dando a frequência está liberado. Ei, Até professor. amanhã. Opa, Professor. deixa eu abrir a câmera aqui, agora pode cair um pouco. Pode falar. Mas o senhor sabe Vou parar se, por gravar. exemplo... Não. O senhor vai Fala aí. gravar? Não, eu posso falar. Não, porque se eu parar a gravação agora, não fica registrado no chat. Ah, tá, beleza. Pode falar. Por exemplo, matemática vão ter 30 questões, né? Ou seja, vai ser cada uma Isso. mais ou menos 0,3, eu acho, se for valer. É, 33. 33, 0,33. Só que, por exemplo, uma de sociologia vale 0,2. Não, 0,2 não, vale 2 pontos. Uma de sociologia. 2 pontos. Isso. Só que, por exemplo, quando eles forem fazer coisa para média de graduação, ranking, eles vão contar o número total de acertos ou a média? Porque se for média, por exemplo, uma questão de sociologia vai valer 6 vezes mais que uma de matemática. Cara, eu sei que a pontuação para está sendo assim, cada disciplina vale de 0 a 10, entendeu? Não, pois é, mas tipo, para graduação eles vão contar o número total de acertos ou por área? Ou eu acho que é por área e tira a média. Porque senão é sacanagem, né? Tipo, pegar 6, uma questão de sociologia, de LEM, vale 6 vezes mais que uma de matemática, por exemplo. Aí eu não sei como é que eles vão fazer, que eles também não falam nada pra gente. Ih, acho que o seu caiu. F. Por área, mas só que tem coisa mais por mas eu acho que é tirar. Eu tô ouvindo. A sua conexão tá fraca, professor. Mas eu entendi, assim, mais ou menos, porque ainda não tem definido muito bem, né, isso daí. Não, mas deve sair em boletim interno. Aí quando sair eu passo para vocês. Ah, beleza. Valeu, professor. Beleza? Tá bom, até a próxima aula, Deus quiser. Semana que professor, vem, pessoal, você sabe que não vai ter aula presencial, né? Sim, tá semana ligado. Que vem é só pelo AVA, tá bom? E aí mudou de novo o horário. A nossa aula para semana que vem vai ser esses 2 últimos tempos de novo. Aí se preparem logo que a gente vai ter A4 já. A A4 vai ser lá pro final de maio. Beleza, professor. Até Beleza, semana que vem. Até amanhã, né? Eu acho que eu vou, tá? Na semana que vem. Eu acho que eu vou. Beleza, valeu. Falou.